o Paulo ali atrás, na lista das atividades, que a gente consegue ajudar se tiver alguma dificuldade. E é isso, boa aula para vocês. Chicão, fica à vontade. Pessoal, bom dia. Eu fui falado uma semana passada que eu estou fazendo o mestrado justamente sobre o africanidade, também com orientação da professora Ana. Aí depois eu queria ver pelo menos 3 professoras, se elas quiserem dar entrevista para eu colocar no meu mestrado, para eu, a partir da entrevista, analisar os impactos, as repercussões do curso, né? Aí vocês vão pensando e na hora do café vocês me procuram e aí a gente marca certinho e tal. Depois eu vejo com a coordenação e com vocês a questão dos dados para entrevista, tá bom, gente? Então, depois aí pensando, usar 3 pessoas só, tá bom? Obrigado, pessoal. Aproveitando que o Chicão falou do intervalo, só lembrando que, não sei se todo mundo viu no e-mail, mas vai ter a aula de jogos, aí vocês vão fazer os jogos, depois da aula de jogos tem o intervalo, e aí depois vocês voltam lá em cima mesmo para fazer o apanhado geral. Salvador, pode ficar à vontade. Se precisar de microfone, tem aqui. Mas acho que não tem necessidade. Bom dia. Bonita, que acorda de madrugada para chegar aqui no sábado como esse, né? E com tantas histórias que a gente não consegue adivinhar que estão atrás de cada pessoa que está aqui, né? Um mundo de histórias. A gente se conecta a um mundo que parece pequeno, depois vai aumentando, a gente vai se enxergando um pouquinho mais conectado, né? E aí, cidadãs e cidadãos, né? E um mundo por fazer ainda, está apenas começando, né? Mas com muitos horizontes. Década de 80 eu estive mexendo com a temática da criança, a causa da criança, né? E por 10 anos eu vivi com meninos e meninas de rua quase que cotidianamente, no centro da cidade de São Paulo, né? Depois que Paulo Freire voltou do exílio, a gente fez vários colóquios, várias conversas sobre o que significa educar na rua, porque eu terminei minha faculdade de pedagogia e achei que as 4 paredes eram muito apertadas demais, né? E vi que tinha menino que não gostava de 4 paredes, não. Estava lá nas ruas, né? No centro de São Paulo e tal. E como eu, muitos educadores daquela época ficaram também malucos com isso. Como assim? No trem, no fundo de feira, nos cortiços, nas favelas, né? Nas ruas, é um mundo maior do que a sala de aula, né? E a gente resolveu inventar essa moda, que depois ficou chamada de educadores sociais de rua, né? O nome ficou meio famoso aí, virou tese, tudo, mas no fundo era essa vontade que morava dentro de nós, e muita gente, a gente transitou, né? O Unicef deu um apoio interessante, né? Transitou pelo Brasil todo, pelo Uruguai também, Argentina, fomos para outro, para conversar sobre a infância, né, do outro ponto de vista, do ponto de vista da rua. Do ponto de vista não da rua enquanto, né, mas do mundo além das 4 paredes, que é onde o povo vive, né? Apesar de as 4 paredes da casa, né, ser essencial, porque tem gente, né, dormindo ao relento, indica a importância, claro, do acolhimento, do aconchego, né? Isso faz parte. Mas também o caminho, casa e caminho, né? Essa dinâmica entre casa e caminho, a gente não pode perder e recluir todo mundo, né? Condicionar, ficar preso, né? Porque às vezes as condições, as intempéries fazem isso, mas às vezes é um projeto, né? De domesticação da vida. Mas a vida não é domesticada, a vida é selvagem, né? A vida é um fluir de encontros, de bons encontros. Infelizmente a gente tem tido maus encontros, né? O problema do bem e do mal se tornou um problema de divisão entre quem deve existir e quem não deve existir. E quem às vezes não deve existir é quem anda com um berimbau por aí. Não é não? Quer escutar o som desse berimbau. Tem jeito. Mesmo. Agora sim, improviso. Oh, meu Deus, vai ser uma alegria mesmo. Não vai ser não? Foi ruim. É já. Então a gente vai dançar para
música faz, mas que essa delicadeza que também faz, né? Olha lá, um arco cercado por uma corda. Além de muitas outras coisas que tem, né? Tenha vontade. Licença a todos e todas. Uma página. Relação, a corda musical, artística, né? Que tece a vida, né? Ela se faz também no arco do sofrimento. Então o berimbau já tem um recado assim, metafórico fundamental, né? E nessa simplicidade. Além do que, essa coisa que diz o Gilberto Gil, né? Em homenagem a ele, que acabou de ser meio agredido, né? Que nos agrediu a todos, como cada um que é agredido nos agride a todos, né? Mas ele disse que a parabólica amará, né? E o coité virado para a barriga pega das entranhas o que há de mais importante, mas também se vira como uma antena parabólica que capta o mundo, né? Recolhe aí dentro, né? Dentro de nós, dentro da vida, dentro, né? E do dentro outra vez se expande como
a arte como música, né? Como comunicação com o mundo todo, né? Sem contar essa varinha de maestro que faz essa sonoridade, né? O maestro toca a varinha sem tocar e aqui a gente toca a varinha, né? Você toca a varinha tocando mesmo, né? Tocando mesmo. Quanta beleza, quanta arte tem aí, né? Gratidão. Obrigada. Eu lembrei da gaiola que foi você colocou na música, né? O Alício, que é meu amigo na aldeia do Pico do Jaraguá, que é um dos grandes sábios que era muito estado lá, atualmente está no Virapepó, perto de Sorocaba, no sul de aldeia. Recentemente eu peguei um amigo de tomar chimarrão muitas vezes lá na aldeia, logo de manhã, a gente sentar e escutar a história, né? Mas ele falava assim, olha, quem vem aqui escuta as nossas músicas, como nós escutamos a música de vocês, né? Escuta as nossas músicas, fala assim, nossa, como canta bem esse povo guarani, que coisa maravilhosa, quanta alegria que tem aqui na aldeia, né? Só que eles não sabem da história do pássaro na gaiola. O pássaro que está na gaiola, ele canta e as pessoas falam, nossa, como canta bonito esse sabiá, esse curió, que maravilha, né? Mas não sabe o sofrimento que tem viver na gaiola. Como nós nos sentimos aqui no Pico do Jaraguá, nessa aldeia também numa gaiola. Que a gente não tem a expansividade da floresta, do nosso nhanderecó, né? Nosso modo próprio de viver, de poder expressar, que cada vez que a gente expressa tem mais uma setinha colocada aqui, não pode, não pode, não pode, não pode, né? E vira uma gaiola. A gente às vezes vive essa gaiola. E engaiolados por gente que está engaiolada também. Você já criou as suas próprias gaiolas, sua própria domesticação, sua própria estrutura fechada, né? E quer expandir essa estrutura fechada também para outros. Então eu lembrei quando você cantou a gaiola. Mas lembrei também de uma outra história. Diz que um desses magnatas da vida aí tinha fascínio por pássaros. Ele soube que tinha um pássaro em outra região que se comunicava com os humanos. Era capaz de falar com os humanos. Coisa bonita, né? Não falava com a voz, mas entendia as conversas e reagia. Então ele estabeleceu uma comunicação. Mais do que depressa, pegou tudo que tinha de possibilidades para viagem, né? E para captura, e foi e capturou um desses pássaros. Maravilha. Ele trouxe para a casa dele, para a mansão, colocou lá uma gaiola de ouro, maravilhosa. Deixou o pássaro, ele se comunicava, ele contava com os pássaros, as coisas, né? E o pássaro reagia, conversava, dava indicações de sabedoria, que ele começou a entender. Ele falou, nossa, esse pássaro é um gênio, né? Eu vou agir de acordo com o que ele está. E dava certo, ele agia e dava certo. Que maravilha, né? Até que um dia ele falou assim, mas e se eu tivesse mais um pássaro desse, né? Uau, né? E aí contou, olha, eu vou lá novamente, contou para o pássaro, eu vou lá, eu vou ficar uns dias longe, né? Mas eu vou trazer outro pássaro para cá, então aí a gente vai estar mais feliz da vida ainda, né? E foi. Mas chegou, quando voltou, contou, seja bem-vinda. Bom dia, tudo bom? Bem-vindo. Contou para o pássaro que não deu certo aquela viagem. Porque toda vez que ele chegava, e o pássaro vinha dando indicação, olha, quando você chegar lá, você conta que eu vivo nessa gaiola de ouro, nesse lugar maravilhoso, né? E na volta, então, esse magnata disse assim, olha, eu cheguei lá, contei isso que você falou, que você morava naquele lugar maravilhoso, encantador, que eu guardei para vocês, e aí o pássaro virava o pescoço, dava várias voltas e caia duro no chão. Pronto. Ele falou assim, isso já não serve para mim. Ia buscar outro, contava como você vive nessa maravilha, e o pássaro virava o pescoço, caía durinho no chão. Por isso que eu não consegui trazer nenhum dos pássaros. Mas eu dei o recado que você mandou. Aí aconteceu, o pássaro dentro da gaiola virou o pescoço e caiu duro também. Quando ele caiu duro, o magnata abriu a gaiola, tentou fazer massagem e nada. E aí foi chorar. Foi chorar na sua cadeira lá, né? Perdeu um grande amigo e parceiro. Enquanto ele chorava, estava aberta a gaiola, o pássaro se levantou, voou e foi para a janela para fazer o seu grande voo. E de lá da janela o pássaro agradeceu a ele o fato dele ter levado a mensagem dele para os amigos. Mas agradeceu muito mais os amigos que lhe ensinaram como ele faria para sair da gaiola. Não é não?
Uau, hein? E como que a gente precisa ensinar as pessoas, né, a sair das dúvidas gaiolas que estão aí. E um dos caminhos é o que nós estamos fazendo aqui, um diálogo intercultural. Como é que a gente não encontra fronteiras no encontro com o outro, com a alteridade. Só que tem 2000 anos de Aristóteles, Platão e Sócrates, para dizer alguns só, depois a gente pode continuar falando a lista toda, centrado no eu, não na alteridade, não no outro. O mundo começa no eu, o eu que se afirma, o eu grego que se afirma, né? E grego agora pode chamar de qualquer nome, né? Até desses inomináveis que estão por aí, né? O eu se basta e o outro é do mal, da perversidade, e portanto deve ser abolido, né? Esse é um contágio muito mais grave do que o que nós tivemos, foi muito grave, recente, da Covid. É um contágio ocidental em pensar o mundo centrado no eu. E esse eu, então, cada vez tem alguma configuração um pouquinho diferente para ser o mesmo, né? A reprodução do mesmo. E na reprodução do mesmo tem os que não cabem. E aos que não cabem, a gente cria toda uma legitimidade, 1000 formas para eliminar. A gente cala até a eliminação física, mas não basta a eliminação física, tem que fazer a eliminação moral, a eliminação política, a eliminação intelectual, do conhecimento, né? É um processo de alta gravidade que vivemos. A gente já dizia isso na década de 80 e não acreditava. Tá? Que as armas ideológicas da morte, é um livro que eu li em 1981, Franz Michelangelo, né? Já indicava a gravidade. Não tem democracia, dessa democracia que nós conhecemos, né? Capaz de superar essa largueza de experimentação histórica ocidental, de eliminação do outro, com todas as justificativas dos sacrifícios humanos. A minha tese de mestrado foi sobre sacrifícios humanos na sociedade ocidental. Nós vivemos aceitando a morte de irmãos como se fosse necessária para poder uma parte dos não-irmãos viverem bem numa sociedade respirável, onde não tem nenhuma ameaça, não é só física, mas mental, intelectual, tudo em berimbau, tudo piau e tal por aí, né? Nenhuma dessas grandes ameaças que podem nos abalar. Então é preciso vivermos na paz. E para ter essa paz é preciso sacrifícios humanos. Diz o Friedrich Hayek, um grande intelectual do neoliberalismo, né? Que toda a sociedade precisa de moral. E moral é a defesa da vida, mas não de todas as vidas. Há que pensar, porque umas vidas deverão ser eliminadas para que outras vivam bem. E o critério para ver quais podem ser eliminadas, sacrifício aceito, recebido bem, respeito, são a propriedade e os contratos. Então, o critério da diversidade, não interessa quem é eliminado, basta que quem seja eliminado sejam aqueles que não estejam no padrão mercantil. Isso é uma fala, mas são tantas outras falas de outro tipo que vão pegar outros argumentos para que os sacrifícios humanos, para que as vidas que importam não importem. É isso que nós estamos vivendo? E hoje nós vamos conversar especialmente sobre a dimensão indígena dessa problemática, né? Isso é, uma educação intercultural implica um encontro. Como é que essa sociedade vai se encontrar com as comunidades indígenas? Essa é a pergunta que temos que fazer. Alguns não fizeram durante muito tempo porque acharam que era gente sumida e em vias de sumiço total. Então não precisa conversar sobre isso, né? Uma escola que eu trabalhei, perdi emprego por causa disso, vou contar agora. Não vou contar a escola nem nada, né? Mas assim, estava lá no quadro de avisos, a coordenadora tinha organizado o Dia do Índio. Já ouviu falar disso? Antigamente falava Dia do Índio. Ainda fala. Ainda fala. O índio veio aqui na escola. Oxe, não, mas agora arrepio vocês. No quadro de avisos estava lá a programação que tinha do Dia do Índio. Na programação estava uma atividade que as crianças iam fazer, chama Caça ao Índio. Caça, meu Deus. A escola estimulando Entenderam? E eu fui com professor a professor falando assim,
como é que escreveram aquilo lá. Os professores, não, nada. Como não? É claro que foi na década de 90, né? Não foi agora. Se fosse agora, teria um pouquinho mais de reação, mas as pessoas achavam que normal. Eu falei, mas como normal? Vamos pensar. Caçar o índio. Quem caçou o índio? Ele teve que explicar. Imagina. Agora, 50% da população ainda acha normal. É mesmo. Eu acho que se você considerar o cenário político, a gente vai chegar que isso entrou numa normalidade. A normalidade é muito antiga. Agora nós estamos chegando no momento de romper com essa normalidade. Então, se ela ainda está presente, né, ela está em vias de extinção, tomara. A década de 80 diziam assim, vai chegar no ano 2000, década de 80 isso, 80. Vai chegar no ano 2000, todos serão cidadãos brasileiros, ninguém vai falar de comunidade indígena, povo indígena e tal, mas não temos dados os indígenas que continuam mantendo 180 línguas, 320 povos aí, numa teimosia que surpreende, né? Com todo o risco que tem, ameaça, perigo, sem dúvida, né? Mas ela disse, não, mas aquilo é uma busca ao tesouro, é só um nome, porque a Dietwing mudou o nome só por causa disso. A gente só muda o nome, não vai ter nada, vamos lá com a flecha e lá uma coisa que as crianças vão achar lá, tá? Só por causa do nome, caça ao índio, você vai arrumar uma encrenca dessa, né? Não? Uma encrenca para mim, não? Tá? Mas, uma vez eu estava no curso de Relações Internacionais, né? E aí eu era professor lá, a pessoa chamou uma roda para falar assim, se índio devia ser aceito no tal do ProUni, para a faculdade de Relações Internacionais aceitar, era privada a faculdade, né? Aceitar, então, indígena, gente pobre da periferia e tal, as cotas do ProUni, tem a discussão que a direção fez com os professores. E aí uma professora puxa saco, começou a falar assim, não, a escola que já dá bolsa, tá muita gente, papá, né? Outro falava também, né? Aí eu levantei a mão, um cara de pau, né? Eu falei assim, olha, gente, eu conheço muita gente que está na universidade, né? Que veio das classes populares, indígena, na PUC mesmo, né? Tinha 50 indígenas que tem um programa Pindorama há muitas décadas, antes do ProUni e tal, né? E ninguém diminui a qualidade de ensino porque tem gente estudando lá, ninguém, nada a ver, né? As pessoas aprendem a conviver e tal, então estou achando um pouquinho estranho essa conversa aqui, né? Aí a mulher olhou para trás, que eu estava lá atrás, né? E me deu uma bronca, eu estava desrespeitando a direção da escola, da faculdade, né? A direção da escola estava colocando um problema desse daí, porque ela já faz tanto bem, você não sei o que, ela se investou a falar, né? Eu olhei aquilo lá, levantei a mão de novo, assim, eu só queria completar meu pensamento, né? Nem dei bola para ela. E continuei falando mais algumas coisinhas e tal, mas não fiquei de nada de boa. Ela ficou muito brava comigo, né? O quê? Você repete ainda uma coisa dessa, né? Eu falei, com licença, eu não vou ficar nesse encontro hoje aqui, peguei minha bolsa, falei, porque eu me senti desrespeitado agora, né? E eu não posso ficar aqui, tá? Não consigo, né? E fui sair, a direção falou, não, fica aí, só fica aí, a gente vai continuar com ele. Depois dessa conversa, muita gente começou a falar aquilo que estava querendo falar e faltava abrir para falar, e a pessoa ficou, essas que tinham começado a conversa, e essa principalmente, né, ficou muito atrapalhada. E foi mesmo pedir desculpa. Falei, não posso te dar desculpa, não. Você tem que pedir desculpa para os indígenas, o povo da periferia, os afrodescendentes. Tem muita gente que pede desculpa, né? Então, se eu falar eu te desculpo, não vai adiantar nada, porque o que você falou contra mim não foi contra mim. Eu não recebi isso, né? Para mim, tudo normal, a vida continua. Eu não sou das comunidades que estão mais atrapalhadas, mas o teu pensamento atinge gente muito importante, que importa. Tá? Então, são coisas que fazem parte do nosso imaginário, só que se a gente quiser ficar conversando sobre isso, a gente não faz a atividade de hoje. Tudo bem? Vamos seguir? Diga lá, minha senhora. E aí, você recomendou para ela assim, algumas leituras? Não cheguei a Não recomendou para ela assim, sabedoria. né, algumas portas pelas quais ela poderia entrar? Você já ouviu falar de americanidade, por exemplo? Né? Conhece essa literatura? Leu Conceição Evaristo? E vai. Se faz bem. Então, tá vendo? Não é que está
50% está nessa normalidade. A gente inquieta para não virar normalidade. Novamente. A Que foi a colega é tendência, né? otimista, hein? 50% a colega é otimista. Bom, eu na escola que eu dei aula de IEJA, durante 24 anos, eu comecei perguntando: alguém tem ascendência indígena? Uma pessoa levantava a mão, e quando falava, minha avó foi pega laço. Né? Então, eu não sei de nada da história, mas eu devo ter sangue indígena. E com muita humilhação ainda falava isso. Né? E quando mais tarde eu falava assim: olha, pega laço, se alguém fala dessas coisas, quer dizer, foi sequestrada, você sabia disso? Sua avó foi sequestrada, coisa grave. E a dona Helena, com seus 60 e tantos anos, desculpa, Salvador, eu falei alguma coisa errada aqui, não, eu sei que falou coisa errada, o mundo fez as coisas tudo errado aí, né? E ainda que essa fala, minha avó foi pega lá, ainda é falado com humilhação e com certa normalidade também, né? Então, mas aí depois de 24 anos de trabalho lá na escola, quando eu perguntava, tinha 60% que dizia eu tinha ascendência indígena, até aprender essa palavra, ascendência, que nem sabia falar, de 60%. Quando a gente conversa, põe isso em jogo, a gente acorda, né? O que Maria Bethânia canta, e diz muito bem, né? A mãe do Brasil é indígena. É claro que quem é negro aqui vai ficar com inveja dessa fala aí, né? A Maria Bethânia. Mas ela é, na sua negritude de coração, né? Ela compreendeu que negritude e indianidade, né? São justamente duas causas muito irmãs, que são a causa das nossas matriarcas, né? Das nossas antepassadas. Eita lá, quanta coisa para a gente conversar, né? Não? Mas eu queria que a gente conversasse jogando. Referente a essa questão levantada da escola que você trouxe, eu acredito que, como a colega disse, 50% é muito mais assim. Eu me vejo nas escolas que eu trabalho, em algumas, a maioria delas, a representatividade como se fosse 10% para 90%. E as pessoas, no geral, elas pecam nessas questões por não conhecimento e também, talvez, por ingenuidade, né? Ou também por ignorância. Mas eu acredito que essa formação que nós estamos aqui hoje, elas obrigatoriamente deveriam estar nas formações dos professores. Eu acho que aí é a grande falha, porque não tem. Eles trazem o assunto de forma muito rápida, simples, superficial, e quer dizer que trouxe. E eu me vejo assim, muitas professoras até têm essa vontade de aprender para poder também saber como se portar frente a esse novo conhecimento e repassar isso para os alunos, e acabam que não tem isso. E elas olham para a gente, negros ou indígenas, como uma pessoa que vai salvar elas e contribuir com elas todo esse conhecimento, ensinar, e perguntam, e elas têm essa vontade. E eu busco esses cursos porque eu também me sinto na necessidade de reconhecimento de mim própria, porque é difícil quando a gente depara com as colegas de trabalho com essa ansiedade dessa aprendizagem e você não tem para passar com tanta propriedade, não tem as coisas, o lugar de fala é meu, porém até eu estou à procura desse conhecimento para eu poder me fortalecer. E como eu fortaleço minhas colegas, também sem os conhecimentos. Então, eu acredito que essas formações eram para estar lá, era para estar nas escolas, era para estar com os professores, era para ser uma coisa obrigatória e ampla.